Olá, eu sou Souza Teodoro, sou presidenta da Liga Acadêmica de Artes da UF, a La Arte. Eu sou Sérgio Xavier, sou vice-presidente da Liga Acadêmica. Eu sou Lua C, diretora de pesquisa. A La Arte ela vem como um projeto para dar mais autonomia para os estudantes universitários de artes. É um curso muito novo, então a ideia é realmente experimentar e dar esse espaço para produzir, criar e conseguir devolver para a comunidade em torno da UF, seja com oficinas, exposições como essa, workshops, palestras, aulas abertas. A gente quer que a arte seja o máximo possível democrática para a nossa região, realmente abranger esses espaços que a gente pode alcançar com ela. Bom, e essa exposição, Cotidianos da Brasilidade, é a primeira exposição da Liga Acadêmica de Artes. A gente vai completar agora 1 ano de atividade e a gente pesquisou esse ano sobre decolonialidade. E com isso a gente quis trazer sobre o Brasil e sobre como nós, como estudantes de arte, estamos nos formando na UF. A exposição conta com 12 artistas, mais os curadores, né, que também somos artistas que estão expondo aqui na exposição. A gente está muito feliz em receber todo mundo que veio aqui, a gente não esperava, né, que fosse vir tanta gente prestigiar a gente. E a Lua vai explicar um pouquinho sobre o que é decolonialidade e por que a gente escolheu esse tema para ser o primeiro tema da Liga Acadêmica. Então, na Liga a gente procura sempre falar sobre temas que sejam importantes tanto para o cenário de arte brasileiro, mas também mundial. E uma coisa que a gente vê reverberando muito no cenário de arte é a decolonialidade, mas mais especificamente as raízes. Foi o que a gente quis trabalhar esse ano e a gente faz um esquema em que a gente estuda durante 1 ano esse tema específico para resultar em uma exposição. A decolonialidade ela é muito importante, mas especificamente para o território latino-americano ele é imprescindível conversar, principalmente num ambiente acadêmico de universidade, porque tudo que está ao nosso redor é reflexo do poder da colonialidade. A maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente convive com as pessoas, a maneira como a gente come, como a gente se veste, como a gente estuda, tudo é resultado do poder da colonialidade e como os colonizadores chegaram aqui e mudaram tudo que essas pessoas que estavam aqui antes conheciam e entendiam por cultura, por território, por identidade. E nós, brasileiros, nós latinos, somos um povo que sofreu muito impacto. Tanto a gente, quanto a Ásia, quanto a África. E nessa exposição a gente quis poder dar essa oportunidade para os artistas de experienciar e de compartilhar com as pessoas que estão visitando o que é a decolonialidade e como que a gente pode questionar o que está acontecendo e como que a gente pode questionar os nossos costumes e as nossas ideias há tanto tempo enraizadas num trabalho, numa obra. E aí cada artista escolheu uma vertente, sendo essa decolonialidade de gênero, de raça, de espaço e como cada desdobramento desse reverbera para cada artista. E com isso a gente convida você a prestigiar a nossa exposição que vai ficar em cartaz até o dia 6 de fevereiro, das 10 às 6, na Galeria A Gaia de Artes da UF, dentro do Gragoatá. Também aproveitem para seguir a gente, procurar mais sobre a Liga Acadêmica de Artes e também sobre o curso de arte como um todo. Muito obrigado. Oi, o meu nome é Lua C e o meu trabalho se chama Teu Nome é Dandara e Tua Cara é de Cariri. E o meu trabalho ele fala sobre a formação do Brasil e como a gente é parte de muitas coisas diferentes e misturadas ao mesmo tempo. Mesmo que essa mistura ela não tenha sido por querer, porque o processo da colonização fez com que nós nos misturássemos muito e tanto a nossa cultura quanto as nossas práticas se transformassem ao longo dos séculos. A gente é um país de retalhos, a gente é formado por tantas faces diferentes que a gente não consegue, às vezes, estudar certamente uma linha só, porque são muitas narrativas diferentes. E foi o que eu fiz no meu trabalho, cada retalho eu pintei ou bordei ou pendurei um pingente diferente e recosturei todos eles misturando a ordem. A cor também é em relação ao samba, que também tem uma parte do nome, que é o Samba da Mangueira, de 2023, em que ele foi campeão. Fala exatamente sobre a história que não foi contada. Não foi a Princesa Isabel que libertou os escravos, não foi a coroa que libertou a gente. Foi Dandara, foi o Dragão do Mar e por isso também a escolha das cores. Uma parte da minha família é muito mangueirense, então é para eles também. Quando eu pensei na obra Rolete Russe, eu quis tratar com humor a decolonialidade do gênero. O que é o gênero? O que foi implementado para nós dos europeus quando eles invadiram as nossas terras sobre a questão
do que nós nos identificamos como realmente o ser. A obra ela vem para falar sobre esse binarismo imposto e sobre como a gente pode dissecar ele e realmente se distanciar desse conceito. Vem então com esse tom de humor, trazendo diferentes tipos de genitália, que na verdade nem todos são genitálias, mas elas podem ser. É para realmente sair desse aspecto de se você nasceu com um falo, você é um homem, e se você nasceu com uma vagina, você é uma mulher. Não existe mais isso no contemporâneo. Não existe mais isso quando a gente está se decolonializando. Você pode ser o que você quiser, independente da sua genitália. E aí vem aqui essa roleta russa, ainda emprestando esse conceito da roleta russa. O que for selecionado para você, você pode ser fatal. O tiro, ele pode ser fatal. Então tenha uma boa sorte quando for nascer. Eu sou a Júlia Tomás e essa é minha obra Verdadeira América. A partir dessa obra eu quero criticar sobre o colonialismo que é presente no significado da palavra americano que usamos no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, quando queremos nos referir a alguma coisa que vem dos Estados Unidos, geralmente usamos a palavra americano e esquecemos que nós também somos americanos. A América Latina também pertence à América. E acaba descartando sobre os nossos povos, principalmente os povos tradicionais. Então, o que eu fiz? Eu decidi colocar um verbete da palavra americana aqui atrás, escrito relativo à América ou a qualquer país desse continente, ou que seja natural e habitante. E cada personagem que está aqui representa um povo tradicional brasileiro. O primeiro ele é um indígena da etnia Kayapó. A segunda, ela é uma mulher quilombola pertencente ao Quilombo Campinho da Independência. A terceira é uma apanhadora de flores sempre viva. O quarto é um homem caiçara. O quinto é um homem de população ribeirinha da Amazônia. E a sexta e última é uma cigana do grupo Calon. Oi, meu nome é Clara e esse meu trabalho sobre vídeo se chama Fazer. Ele faz parte de uma série que eu tento relacionar comida, alimentação e arte. E o vídeo é a minha avó me ensinando a receita dela de bolinho de aipim. Nesse vídeo eu tento explorar um pouco a arte como a ação, né? O fazer da comida, o movimento das mãos como se fosse um movimento performático. O nome dessa obra é Aderir, ela é uma continuação do Fazer e a ideia é que a obra de arte seja tanto a comida quanto o acontecimento das pessoas se alimentando, conversando. E o aderir ele vem em duplo sentido, tanto da aderência da comida como se fosse uma energia vital, você se alimenta da obra, como também uma aderência de ideias entre as pessoas, porque elas comem, elas compartilham ideias juntas e basicamente é isso. Oi, meu nome é Giovana Alves e o nome do meu trabalho é Minhas Raízes. E o processo criativo foi pensar mais na minha árvore genealógica, só que não só nas pessoas que de fato colaboraram com o meu sangue e com a minha genética, mas também as pessoas que são importantes para mim no meu coração. Então eu coloquei tanto a minha parte paterna quanto a minha parte materna, mas também o meu padrasto e todas as pessoas que são muito importantes para mim, mas não necessariamente é do meu sangue. E essas são as minhas raízes. Oi, meu nome é Lua C e o meu trabalho se chama Rogai por Nós Pecadores. E ele fala sobre o processo de colonização da América Latina e como a Igreja Católica influenciou e foi uma grande ferramenta para conseguir dominar esse continente. E cada elemento no meu trabalho ele tem um porquê e ele se relaciona com essa temática de alguma maneira, mas o símbolo principal, que é o centro do trabalho, é o carneiro, que é usado dentro da religião como os seguidores, os fiéis. E uma das justificativas da colonização era que a Igreja Católica estaria salvando essas almas, tanto os africanos quanto os indígenas que foram catequizados e que tentaram ser catequizados. Só que os europeus não de fato acreditavam nisso, era uma falsa verdade. Eles, na verdade, já acreditavam que essas almas já estavam condenadas ao inferno, enfim, à danação eterna. E por isso eu escolhi representar o carneiro com 2 cabeças, porque esses animais já estão condenados à morte. E aí acho que fica um pouco mais fácil de entender os outros símbolos, como as cruzes e
as medalhas, porque o nosso país é um país muito católico e é muito difícil ter esse tipo de conversa, porque como que você conversa com a sua avó, que é devota de Nossa Senhora, que a Igreja Católica foi um braço tão importante para a colonização e é tão controverso, sabe? Minha família toda é muito católica e eu sempre me questionei o porquê e eu quis fazer um trabalho para fazer as pessoas pensarem um pouco em relação a isso. E é isso. Eu me chamo Fernanda Xavier. E eu sou do curso de artes e a minha obra, ela é sem título. Ela tem a ver sobre a pressão que é imposta em nós, artistas, para estar sempre produzindo sempre algo novo, algo melhor. Eu achei que isso tem muito a ver também com as máquinas, né? Esses novos padrões que são cada vez impostos para a gente, que a gente tem que trabalhar muito e fazer o nosso melhor, senão a gente vai ser substituído por uma máquina, um robô. A técnica que eu usei foi... eu usei 3 camadas de cores, onde a separação delas pode fazer uma cor diferente, assim como as TVs de LCD, as TVs de tubo, que eu sempre tive muito em casa. Eu quis passar isso para a tinta. Usei a tinta como se fosse esses pixels da televisão. Quando eu fui pensar na obra Eu Mordo, eu captei várias informações ao decorrer da minha vida. Eu fui no sentido de questões religiosas, que é uma parte que acaba sendo muito presente no meu trabalho, e a presença, porque eu sou uma pessoa de Minas Gerais que veio para o Rio para estudar. Então eu fico nessa dicotomia de espaço. Então eu aqui implementei questões sobre a minha cidade antiga, a Maria da Fé, e a Rio de Janeiro, que é a grande Rio de Janeiro, que eu vivo constantemente. E as questões religiosas eu tentei implementar tanto o catolicismo, que foi algo muito presente na minha infância, quanto o tarô, que é como eu conecto com a minha espiritualidade. Aqui eu tentei implementar a jogada de cruz, então tem várias cartas de tarô que eu abrasileirei para falar desse processo de descolonizar-se do brasileiro. O que a gente precisa fazer, o que se opõe ao que a gente tem que fazer e como nós conseguiremos essa conquista mesmo de desvencilhar dessas amarras do colonialismo. O Eu Mordo é uma expressão de como se nós fôssemos os vira-latas que estamos lutando contra esse processo mesmo. Muito impactante, não no sentido de eu mordo como lobo feroz, mas eu mordo como cachorro que sente medo e precisa reagir. A gente precisa reagir ao colonialismo e foi esse meu processo criativo. Oi, meu nome é Manuela, eu estou na exposição Cotidianos da Brasilidade e esse é meu trabalho, que o nome é Fio da Memória. Minha ideia com esse trabalho era tentar guardar a memória que eu tenho das mulheres da minha família, preservar isso para passar além de só da minha memória, conseguir passar isso para frente e para minha irmã mais nova, porque tem mulheres aqui que ela não conheceu tão bem quanto eu e eu queria que ela pudesse ver como eu vejo essas mulheres. Então foi daí que surgiu esse trabalho. Eu usei uma cortina que a minha avó fez para minha irmã quando ela era pequena e eu pintei várias fotos minhas com as mulheres da minha família. As coisas escritas são receitas do livro de receitas da minha bisavó e todos os detalhes são coisas que me lembram essas mulheres da minha família. Então esses fuxicos minha avó me ensinou a fazer e a linha para costura que a minha avó, que era tão forte na minha avó e na minha bisavó. Então, o objetivo era isso, era preservar essa memória e passar ela para frente. Oi, então, gente, eu sou a Anitta. Eu faço parte da Liga também, que foi o que criou essa exposição, né? E o meu trabalho, assim, eu acho que foi um desafio, de certa forma, porque o meu trabalho, a minha produção individual, não trata necessariamente sobre temas relacionados à brasilidade, ou também a temas decoloniais e que falam sobre a história do Brasil. Então, para mim, foi um desafio ir atrás desse tema e produzir relacionado a esse tema, também querendo continuar, não indo muito fora do que eu já venho produzindo nesses anos. Então, meu trabalho, eu acho que assim, ele é principalmente sobre minha avó e sobre minha família,
e sobre esse território que é a casa. Primeiramente, eu quis utilizar um suporte que saísse um pouco do tradicional e do clássico, que foram os panos de prato. Essa foi a minha principal inspiração. Também, como meu trabalho, eu falo muito sobre, de certa forma, algo mais visceral, mais forte, mais violento, assim, eu quis também tratar isso no meu trabalho. Eu trabalhei bastante com a duplicidade, sabe? Tem tanto a questão do pano de prato com o feminino, também um afeto da cozinha, de um lugar realmente afetivo, mas também relacionando as opressões e toda a violência por trás disso também, sobre esse lugar. Então, meu trabalho é principalmente sobre isso, sobre essa duplicidade de ancestralidade e afeto, com também a violência que passa por trás disso. E o vermelho é porque eu faço trabalhos relativamente monocromáticos e o vermelho é a cor principal. Então, eu quis continuar com a minha produção já individual, não fugir tanto do que eu já fazia, do meu estilo. E também misturando bordado e acrílica, que são materiais que eu já utilizava. E também, assim, a minha inspiração foi muito minha avó, tanto que na produção eu fui na casa dela, tirei foto de várias coisas e muitos dos elementos que estão aqui são elementos que realmente estavam na casa da minha avó, sabe? Como, por exemplo, os santos. Aí ali tem o caquinho. A cerveja também, eu fui procurando fotos também de família, sempre tinha a cerveja de Itaipava. Então, é principalmente isso, essa duplicidade, continuar com o meu estilo, também fazer uma relação ao tema da exposição. Bom, eu sou Sérgio Xavier, eu estou aqui como curador dessa exposição e também como artista, expositor. Eu estou com 3 obras aqui na exposição, essa é uma delas. Ela é da série Fundamentos, que são uma série de quadros que eu estou fazendo que refletem os fundamentos da Umbanda, que é a minha religião. Esse primeiro quadro, ele traz São Jorge, que também tem o orixá Ogum, né, que tem essa equivalência, de certa forma. E eu trouxe alguns fundamentos que a gente usa na nossa religião. Eu trouxe o dendê, o mel, a cerveja e a fitinha de São Jorge também. Esse quadro é o mais recente da minha produção artística. É um quadro que eu fiz quase correndo para essa exposição, porque eu não podia deixar ele de fora. E é um quadro que eu acho que reflete muito a minha produção daqui para frente, que é tentar associar a minha linguagem, que é a pintura com esses tons quentes, com a minha religiosidade, que dá Umbanda. Outros 2 trabalhos também sobre religião, com Preto Velho, também um quadro sobre banho de ervas. E é mais ou menos isso. Espero que vocês gostem da nossa exposição. Oi, meu nome é Rebeca Lima, eu sou estudante de artes aqui na UF e a gente está aqui na exposição da Liga Acadêmica de Artes e eu queria falar um pouco sobre a minha obra, que ela não tem um título, mas é uma obra de uma série chamada Emaranhado. Essa série ela fala um pouco sobre uma conexão consigo mesmo, um autoconhecimento e essas questões também sobre a feminilidade. Essa obra ela surgiu de rascunhos e que eu fiz, mas demorei muito para realizar mesmo a obra. E essa obra ela é uma mulher mergulhando nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios questionamentos. E ela é como fios embolados, emaranhados. E esses fios eles representam, né, cada sentimento, pensamento, que não tem uma ordem certa, não tem algo definido. E é isso.